Joia, pessoal. Bom dia e bom a todos e a todas. A nosso último dia da 11ª semana de Educação Musical do curso de Licenciatura em Música da UFC. É com muita honra e alegria que a gente recebe a professora Paula Molinari. A professora Paula Molinari é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, pela linha Signo e Significação nas Mídias, Cultura e Ambientes Midiáticos, com a tese intitulada Alfred Wolfson, na obra de Charlotte Salomão, Uma Cartografia que Emerge da Voz. Ela é mestre em fonoaudiologia pela PUC, especialista em práticas instrumentais terapêuticas e graduada em música, bacharelado em canto pela Faculdade de Música Carlos Gomes, Roy Hart Voice Teacher, titulação obtida junto ao Centro Artístico International Roy Hart, na França. Atualmente é professora do curso de Licenciatura em Linguagens e Códigos pela música da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e é líder do grupo de pesquisa Performance e Pedagogia Wolfson Molinari, onde desenvolve pesquisa junto ao doutorado em Humanidades e Artes, com ênfase em Ciências da Educação, da Universidade Nacional de Rosário. Ela integra o OIIP, Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Muito bem-vinda, professora Paula. Qualquer dúvida, pessoal, coloquem no chat, tá bom? A palavra é sua. Posso falar antes da professora? Vou falar aqui, ó. Então, é uma alegria imensa estar aqui ajudando. Primeiro, mais uma vez, agradecer imensamente esses alunos e alunas que fizeram essa semana incrível, Paula, incrível, com muitas temáticas diferentes, com lives, com oficinas, sabe? É assim, muito emocionante de ver não só a organização, mas a realização com muita delicadeza e muito amor que esses meninos e meninas fizeram. Eu ia falar essas crianças, mas eu não posso falar isso, sabe? E agradecer, então, a todos mesmo, e agradecer a Paula, que eu ajudei aí no convite, e a Paula também, ela é pós-doutora em música, voz e ecologia acústica, e a gente se conhece há muitos anos, e nós pertencemos ao mesmo grupo que o Rodrigo Assad estava, e nós duas somos das federais do Nordeste, que estão no mesmo grupo da Marisa Fonterrada, no grupo de pesquisa. Então, agradecer imensamente a Paula, essa artista, pesquisadora, docente querida, que vai aqui contar um pouquinho das experiências dela e traçar algumas trilhas. Obrigada, meninos e meninas, e obrigada, Paula. Muito obrigada mesmo por estar conosco. Abre o microfone, abre o mic, Paula. Perdão. Eu estava aqui já fazendo festa quando eu vi a Concília, porque, né, além de uma trajetória acadêmica aí que a gente tem um vínculo de amizade, né? A gente não pode esquecer que esse ambiente acadêmico que a gente vive também traz coisas maravilhosas. Quando a gente está aberto a conhecer as pessoas, né? Os encontros são para além do trabalho, e é o que acontece aí com a Concília, que é esse ser, a Concília é um ser, e tão maravilhoso, né, esse brilho, essa coisa aí que emana e que faz com que a gente siga. Então, sempre feliz, Concília, muito obrigada pela indicação, abrindo portas aí pra gente, e fiquei encantadíssima de ver vocês organizando e nessa linha de frente, porque, para falar a verdade, quando na universidade se começou a falar sobre protagonismo, né, do estudante, protagonismo estudantil, eu falei assim, e quando é que eles não foram protagonistas? Eu achei estranho, sabe, que viesse uma onda com esse nome, protagonismo. Eu falei, nossa, que presunção achar que só agora tem protagonismo, porque quando é que os estudantes não foram protagonistas, né? Que seria da universidade sem a linha de frente dos estudantes. Então,
que felicidade ver que vocês usam o espaço que têm, que vocês tomam posse desse espaço, sim, e criam coisas novas. Então, parabéns por essa organização. Eu só de ter sido convidada para um evento que tem esse espaço habitado, já me sinto privilegiada de coração mesmo. Vizinha de estado, vizinha de universidade, então estou aqui na Federal do Maranhão e de pai cearense, meu pai era cearense, então tem sempre esse carinho com o estado do Ceará, porque é de fato de onde eu vim, né? Obrigada, gente. E hoje no café da manhã estava aqui conversando em casa, estava conversando com a minha cunhada e falava para ela que interessante, eles me convidaram para uma coisa que é a pedra no sapato do curso. Eles me convidaram para um negócio que costuma ser uma coisa tão chata, tão terrível, e eu tenho esse dever agora de tentar dizer como é que isso, para mim, né, não é chato, e é uma coisa que eu gosto de fazer, que me desafia. Será que eu vou conseguir? Então eu tomando minha xícara de café aqui, estava pensando: "Será que eu vou conseguir falar com vocês e transmitir um pouquinho do apreço, né, que eu tenho pelos processos de pesquisa e pelos caminhos aí que a gente tem?". Mas para isso, ah, eu queria muito saber de vocês em uma palavra, uma palavrinha. Então vamos fazer só um joguinho aqui rápido. Quem pudesse expressar com áudio, eu adoraria. Quem quiser colocar aqui no chat, eu estou de olho no que vocês vão escrever. Mas eu queria que em uma palavra você dissesse para mim qual a sensação que você tem quando você olha a palavra TCC. E agora? Eu acho Adorei, que a medo, minha pavor. palavra seria desafio. Obrigada, Amanda. Eu vou rir aqui do que vocês estão falando, mas é um riso de querer chegar perto de vocês. Você tá vendo aí, né, Concílio? O que que a gente faz com eles? Ó, medo, pavor, ABNT, dificuldade, oportunidade de mergulho, desafio, que a Amanda falou, oportunidade de expressão, a Poliana. Pode ir lá, gente, manda bala, cansaço. O curso de música ainda não tem TCC? Ótimo. É o que eu estou tentando aqui para o curso do Maranhão. Nós estamos pensando seriamente no que significa o TCC para nós. A pergunta travou. É o que você sente quando você ouve a palavra TCC. Eu entendi, o Elvis é a Alana, né, Alana? Que bom que travou, né, Alana? Aí você escapa dessa, né? Eu imagino que seja desafio. Ok. A Concília fez uma pergunta boa para a Poliana, se em Sobral tem ou não TCC. Poliana, tem. E, bom, então agora só para eu me situar, porque eu queria saber como é que a coisa tá. E quando se fala em pesquisa, então a palavra TCC é uma coisa. Agora, pesquisa pode ser até mais abrangente que só o TCC, né? E se você ouvir assim a palavra pesquisa, o que acontece? O que você sente? A primeira coisa que vem aí. Expansão, curiosidade. Eu acho que eu penso em aprofundamento.
Olha, o Paulo Rodrigues falou subjetividade. Poliana, início do fio da meada para resolver desafios. Ok, a coisa tá quente aqui. Ótimo, né? Eu já comecei aqui por um caminho que é uma coisa o TCC, aquele compromisso formal e que vem pra gente como uma espécie de um monstro e eu não queria achar que vocês pensavam isso, queria ouvir de vocês. Vem aquela coisa assim, tá, você tem que fazer um TCC. E claro que para a gente fazer um TCC antes vem um processo de pesquisa, mas parece que o TCC engole a pesquisa. E aí você não olha mais para a pesquisa, você olha para o TCC. E a universidade sofre um pouco desse monstro chamado TCC, né? E de fato o TCC deveria ser um processo de aprendizagem bem gostoso, em que você se aproximaria da pesquisa com a facilidade de escrever ao final o que a gente chama que é uma monografia, que é um documento escrito que não está te exigindo assim grandes malabarismos científicos, mas que você experimente por um curto período de tempo um processo de pesquisa que você vai materializar em uma coisa chamada trabalho de conclusão de curso. Gente, eu tô com uma alergia no olho direito, então eu vou ficar chorando aqui de emoção. E aí eu tô tentando evitar passar a mão ou papel ou qualquer coisa, mas vocês vão me ver aqui lacrimejar. Tá tudo bem, tá? É a emoção do momento junto com a minha alergia. E então, a gente vai seguir por aí. Eu também queria saber se alguém quiser. A Andressa falando, deveria ser só uma consequência da pesquisa, né? A produção do TCC poderia ser algo mais orgânico, exatamente, ela deveria ser, mas ela vem te engolindo, assim. Eu acho que é muito mais pela atenção que a gente tem quando olha para isso do que propriamente por uma exigência. Parece que é como se houvesse uma pressão que está além do espaço acadêmico para essa coisa do TCC, um afunilamento, uma tensão que a gente acaba incorporando. E mesmo que o orientador, que é o teu professor que vai guiar esse TCC, ele fale para você calma, alguma coisa impede você de ter calma, porque é tanta coisa ao redor disso, né? Que você já começa com aquela tensão. Então, em geral, eu como orientadora, eu vejo que eu levo um tempo com o meu aluno para tirar essa carga emocional, para depois a gente começar uma pesquisa. E às vezes a gente não tem tempo suficiente para lidar com retirar essa carga, e quando a gente consegue retirar a carga, já está na hora da defesa. Aí é um processo que acaba frustrando. Por exemplo, eu fico muito frustrada, então frustra a mim mesma, eu me sinto, porque eu falo, puxa, agora que estava na hora de fazer, existe a coisa do tempo acadêmico que faz com que a gente tente dar fim àquele processo na hora em que o processo devia, de fato, começar para ser legal para todos, para o aluno que desenvolve, para ele ter uma experiência gratificante, e para o orientador, né? Então tem tudo isso ao redor de colocar um TCC ou não. Agora, instituir um processo de pesquisa comprometido para você construir de fato um projeto é um negócio que poderia perpassar desde o primeiro momento da nossa vida acadêmica, né? E eu estou falando agora com vocês sem abrir tela nenhuma de anotação, sem compartilhar nada, para entender mesmo o que vocês têm em mente sobre isso. Por isso que a gente vai conversando também pelo chat a qualquer momento. E me interrompam a qualquer momento, né? Aí o Paulo diz aqui, eu vou falar em voz alta até para registrar, né? Por ser um curso por demais abrangente, acaba que a subjetividade do tema tomando uma proporção ainda maior. Sim, e a gente precisa equilibrar. Eu ressaltei, né, a palavra subjetividade quando o Paulo colocou, porque essa é uma das crises entre ciência e arte, eu acho.
E também a BNT, né? Eu achei engraçado aparecer essa palavra, a BNT. Então, eu não escondo de ninguém o que eu penso sobre os manuais e as regras, né, do procedimento científico com relação à BNT. Eu acho que sim, a gente tem que ter as normas técnicas brasileiras, a BNT está aí para isso. Eu não vou dizer para você assim que eu despreze a BNT. Não, eu não desprezo a BNT. Acho que pode ser um bom começo para a gente entender que existem normas, que existem regras de escrita, mas a pesquisa não é isso. A pesquisa não é aprender a usar a BNT. E aí eu fico muito chateada, por exemplo, quando eu vejo que muitas disciplinas que se chamam metodologia científica se resumem a ensinar as regras da ABNT. Porque, no fundo, as regras da ABNT, elas vão servir como uma primeira aproximação de obedecer regras para a escrita. Só que a regra da ABNT, ou seja, as normas técnicas, elas não são mundiais. Então, você fica lá um semestre, dois, não sei quantos, estudando a BNT, aí o dia que você resolve escrever para uma revista um trabalho de pesquisa que você quer compartilhar, aí a regra da revista não é a BNT, a regra da revista é APA, que é uma outra regra, mais abrangente. E aí tudo aquilo que você aprendeu, você aí tem que falar, não, então agora não é mais que nem a BNT? Não, não é, agora é APA. Agora você cita diferente, você faz diferente. Você vai falar, então, para que eu passei tanto tempo aprendendo a BNT? Fala, Concília, a hora que quiser, pode me interromper. Não, é específico, que depois eu queria falar sobre outros temas, quer dizer, tá aqui trocando contigo, mas específico Sim. da coisa escrita em relação à BNT, eu Uhum. costumo brincar, assim, no começo, por isso que desde o começo, você sabe disso, eu faço aqueles diários de bordo, né, todas as aulas, a gente faz diário de bordo. Agora em online, a gente está fazendo fóruns, né, e aí, assim, agora específico da escrita, porque pesquisa também não é só escrita, né, Sim. quando você vai colocar isso no papel, o que eu tenho, vê o que você acha aí, Paulinha. O que eu tenho falado é assim, gente, escreve, vai escrevendo do jeito que vem na sua cabeça, por isso que os diários de bordo são importantes, as sensações que está te dando aquele tema, o que aquele tema está... O RIA é o relato do que você está falando daquele tema, o I é a interiorização, e o A, o acréscimo, Paula, acho que eu já te falei isso, né? Que é esse processo do RIA que eu faço nas aulas. E o acréscimo, você procurar alguma coisa que você faça ponte, né? E aí a BNT, gente, é só uma maneira depois que você pode rapidinho ir num livro e aprender atualizada, que isso é importante que a Paula está fazendo, para organizar a sua maneira de escrever, né? Eu não sei o que você acha disso, Paula, eu deixo assim, quando eu estou orientando, que a pessoa vai escrevendo, né? Estou falando da escrita, né? Que eu penso em TCC em outros formatos também, mas nesse formato, né? Sim, é isso. Eu também, que é esse processo em que eu falo que quando eu estou lá orientando o aluno para qualquer tipo de processo de pesquisa, existe o tempo para lidar com essa pressão emocional. Então, só existe um meio da gente organizar o que a gente vai ter que dar de volta como produto, né? Porque o trabalho escrito é uma das devolutivas que a gente dá. Ela não é a única, mas é uma das, né? E que nos coloca na linha de competição em termos de continuar a nossa formação. Então, escrever vai ser necessário. E aí, esse primeiro momento, eu falo para os orientandos, eu não uso tanto o diário de bordo, eles escrevem as anotações deles, né? Eu recomendo também usar gravação, agora que a gente usa muito o WhatsApp, né?
eu falo, gente, a hora que vier uma ideia, um negócio, grava para você mesmo, conversa com você, grava um áudio lá e guarda naqueles grupos que a gente cria para a gente mesmo, depois a gente tira todo mundo e fica só a gente no grupo para lembrar, né? Acho que todo mundo tem um WhatsApp, assim, que é o pessoal, né? E aí eu gravo ali, porque às vezes a gente não para escrever, ou então a gente vê um link, um negócio e fala assim, nossa, isso é legal. Aí você guarda o link, mas você não guarda o que te fez, o pensamento que te fez selecionar aquele link. Aí quando você olha o link de novo, você fala, nossa, mas por que será que eu coloquei isso aqui mesmo? Então, esse cuidado, né, de juntar as coisas. Então, ele é multiplataforma. E dá ali um grande ponto de partida. Eu gosto de trabalhar com isso. E aí eu falo para os alunos assim, me escreve um e-mail com formato carta de antigamente. Faz de conta que você não tem o contato pessoal comigo, que você não tem o elemento virtual que dá esse imediatismo. Então, me escreve um e-mail, me escreve uma mensagem de WhatsApp, aonde você quiser, me manda sinal de fumaça que eu consiga entender. Mas me conta as tuas ideias conversando comigo. Fala comigo como se eu estivesse na tua frente e você escreve para mim, né? E aí é assim que a gente acaba começando a pesquisa. Quando eu vou orientar um trabalho de pesquisa que é da vontade do aluno. Mas o que tem acontecido bastante, que eu acho muito produtivo no caminho, né, do desenvolvimento de pesquisa, é que o professor, né, de maneira geral, o professor pesquisador, o artista pesquisador, no nosso caso, tem um direcionamento, né? Então, no universo de pesquisa inteiro, e aí eu vou começar a escrever aqui para vocês, vai ser meu quadro negro aqui, ou meu quadro branco, minha lousa digital. Melhora aí a visão, deixa eu aumentar aqui também o meu zoom. Tá melhorzinho para vocês lerem junto comigo? Nosso quadro virtual? Ok. Então, você tem um universo que se chama pesquisa, mas vamos pensar no meu caso aqui, eu sou da música, então o meu universo está inscrito no universo musical, que não é ainda o todo, né? Mas é uma grande parte. Aí eu tenho as minhas células específicas, que a gente vai chamar de sub-áreas, né? Aí não, vamos ainda nas áreas. A gente tem as áreas. O universo aqui que eu estou querendo dizer é o universo do conhecimento. Depois eu tenho as áreas e tenho as sub-áreas. Nas sub-áreas, sub-áreas, agora é assim. Nas sub-áreas, a gente, então, tem também os temas específicos de cada sub-área. Então, eu estou fazendo como se fosse abrindo aí um esquema para chegar nas menores células. Então, eu estou inscrita no universo do conhecimento, aqui vou chamar de artes, numa área de pesquisa que nós nos enquadramos, que se chama Linguística, Letras e Artes. Essa é a nossa área. Então, quando a gente faz pesquisa em música, a gente não escolhe. Quem escolheu isso foi quem organizou as áreas da pesquisa científica ou artística. A nossa área é uma área chamada Linguística, Letras e Artes. E a nossa subárea, você sabia que era subárea, Concília? Eu não também, né? As novas regras da língua portuguesa. Estou achando muito sonoro, subárea. A subárea, né? É a música. No nosso caso, né, eu só quero
ter certeza. É um curso de licenciatura em música da UFC, então a maioria daqui é de Sim, licenciatura ou bacharelado? só licenciatura aqui. Em Sobral também. Então, a nossa sub-área é música e o nosso tema dentro da sub-área é educação musical. Então, isso é só para entender o universo. Quando você olhar a palavra área, lá que você vai fazer seu currículo Lattes, ou você vai inscrever o seu projeto para conseguir recursos e tudo, você vai inscrever em Linguística, Letras e Artes. E aí vão abrindo sub-áreas, e dentro das sub-áreas os campos, né, que eu estou chamando aqui de campo, de tema, mas é o tema de desenvolvimento, que são os campos de pesquisa, dentro da sub-área. Aí, dentro da educação musical, a gente vai, dentro do campo de pesquisa, a gente ainda vai ter as divisões da educação musical propriamente, né? E aí são infinitos, né? Acho que cada dia alguém descobre mais uma forma de relacionar a educação musical com alguma outra coisa. Aí a Ivina, tô falando certo, Ivina? Correto a pronúncia? Não quero chamar. Ótimo. A Ivina disse assim, como selecionar textos, artigos relevantes e que muitas vezes o estudante aprende no desespero, né? Enquanto as aulas poderiam ser, até no mundo das artes, um momento de experimento, aprendizagem e separação do que é concreto e subjetivo, na pesquisa científica, né? Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente já começa eu vou te responder. Aliás, acho que é o coração aqui do que eu achei que tinha que conversar com vocês hoje, sabe? Que para mim é quase que um dever. Quando a gente olha para o nome da área, Linguística, Letras e Artes, a gente já vê um problema aqui, como profissional da área. O problema, que eu diria, é a gente encarar que artes está pensada no universo da linguagem, linguística e letras. A professora, a senhora não acha, então, que música e linguagem tem relação? Eu acho sim que tem. Música e linguagem tem tudo a ver. Mas então qual é o problema? O problema é considerar que a música é só linguagem. Esse é o problema. E que todos os mecanismos e todos os instrumentos da linguagem, eles darão conta da música. Então, é possível reduzir a música ao universo da linguagem? É. Mas a música é só linguagem? Não. Então, quando a gente está linguística, letras e artes, todas as artes estão reduzidas ao universo da linguagem. É uma redução do universo. Até vou perguntar para a Concília. Concília, para você, faz sentido o que eu estou falando? Total. Total. Né? E aí, bom, aí eu já, toda vez que eu vou preencher, eu já penso assim, puxa vida, né? Tá mal enquadrado esse artes aqui, junto com linguística e letras, porque tá reduzindo a área de arte somente à linguagem. Então, você só vai olhar as artes pela ótica das linguagens. E olha, eu dou aula num curso que se chama Linguagens e Códigos Música. Então, eu estou falando disso porque a nossa discussão contínua é como a gente faz para, dentro de um curso que se chama Linguagens e Códigos Música, a gente não reduzir a música ao universo da linguagem. Muito bem. Então, aqui, esse problema é música. Música, problemas da área. Vamos aqui. Isso aqui vai dar um projeto de pesquisa no final, tá? A gente vai construir juntos. Quando eu quero pensar sobre um determinado assunto, eu preciso identificar coisas que não vão bem no meu assunto. Então, claro que é importante a gente ter certeza de algumas coisas, mas ter muitos problemas para resolver para um pesquisador
é muito mais importante do que ter certezas. Então, ficar no universo de não sei para pesquisa é um prato cheio. Você dizer eu não sei o que vai dar é a melhor das ambições de pesquisa que você possa ter. Quando você começa um projeto achando que você sabe o que vai dar no final, é um projeto que tende a ser mais problemático. Se você começar um projeto a partir daquilo que você não sabe, que você pretende saber, é um projeto de sucesso. Então, o primeiro grande paradigma da pesquisa é que os problemas norteiam mais o pesquisador do que as certezas. Os problemas são mais importantes. Então, Paula, nesse caso... oi. Eu vou só endossar aqui. Eu acho que porque, na verdade, a pesquisa é sobre o que eu não sei, não sobre o que eu sei, né? Sobre o que eu sei, eu já sei. Né? O que eu quero pesquisar é o que eu não sei. Ou algo do que eu sei que ainda eu não sei. Né? Exato. Isso é fundamental o que você está falando. Assim. Muito bacana a maneira que você está construindo. E vai falando, Concília, que me anima, e vocês também, hein? Falando tudo. Quando eu olho aqui para a própria área, para a própria construção da área, então eu digo assim, a música parece estar reduzida. Ó, estou escrevendo meus problemas de pesquisa. Música parece estar reduzida ao universo da linguagem. Aí, uma coisa que as pessoas falam, qual é a sua pergunta? Olha, o próprio Word me sugere em linguagem musical, vocês estão vendo? Ó? Como a questão da música e da linguagem está tão incutida no senso comum, o Word, o documentos do Drive, porque ele já está me sugerindo linguagem musical. Né? Então, a música parece estar reduzida ao universo da linguagem. Aí vem aqui já uma dica de escrita acadêmica. Eu não estou falando de qualquer linguagem, eu estou falando da área, do campo de pesquisa linguagem. Então, para eu dizer que eu estou falando da linguagem como um geral, um campo, a linguagem, então, virá com letra maiúscula. Para diferenciar da linguagem, qualquer linguagem. Não, eu estou falando da linguagem campo. Então, na escrita acadêmica, quando você se refere a um campo de pesquisa, a uma área, você vai diferenciar escrevendo com a primeira letra maiúscula. Isso em qualquer ABNT que apareça na sua vida, ou seja, ABNT, APA, ou seja lá o que for, ou Vancouver, e outras até normativas híbridas, né, que as revistas têm. Qual é a minha pergunta aqui? A música como área. Agora a linguagem é com letra minúscula. Estou falando da linguagem como a linguagem em si, né, estrito senso da palavra. A música é somente linguagem? Esse é um problema. Não, aqui é um problema da área. E agora, o problema me leva a uma pergunta de pesquisa. Pronto, melhorou a minha redação. A música é somente uma linguagem? Que outro problema eu vejo aqui? A educação musical, que é meu campo de pesquisa. A educação musical. Assim. A educação musical. E reflete como um processo que se enquadra nas
dinâmicas da linguagem. Ó, eu fiz isso aqui para a gente pensar. Eu falei que existe o problema de pesquisa e existe a pergunta de pesquisa. A primeira, eu digo que o problema é que a música parece estar reduzida ao universo da linguagem. Mas o meu segundo problema da área é assim, a educação musical se reflete como um processo que se enquadra nas dinâmicas da linguagem, ele vem em formato de pergunta, não vem? Concília, você que está aí mais de olho, a minha pergunta aqui, exercício, eu estou falando assim porque aí você começa a pôr fogo, a lenha na fogueira, e vocês também estão me perguntando. Já que é uma pergunta, o que eu acabei de colocar aqui, qual seria o problema que dá origem a essa pergunta? Só para a gente entender qual é a diferença entre problema de pesquisa e pergunta de pesquisa. Eu vou recortar. Não posso falar, não. Vou deixar os meus queridos e queridas falando aí, tá bom? Tá ótimo. Eu até pedi para você olhar para você me corrigir em alguma coisa, entendeu? Pode corrigir, porque como a gente está fazendo um processo ao vivo, a gente vai ter que construir esse projeto fictício aqui a muitas mãos, tá bom? O que eu penso dessa segunda pergunta é se quem está perguntando sabe, que não estou falando quem, Paula, né? Quem faz essa pergunta sabe o que são as dinâmicas de linguagem, sobre que dinâmicas de linguagem está se falando, né? Porque às vezes a gente também usa uma palavra, não estou falando que foi seu caso, você entendeu, né, Paula? Que às vezes a gente faz uma pergunta e fala, um processo. Todo mundo sabe o que é processo, sabe trabalhar como processo, legal. E o que é dinâmica de linguagem? Quais são as dinâmicas de linguagem, né? É que você já sabe. Eu fico me perguntando, sabe? O que é processo? O que é dinâmica de linguagem? Né? Acho que processo é mais fácil as pessoas saberem, mas quais são as dinâmicas de linguagem, né? Sabe? Assim, eu vou abrindo perguntas dentro da pergunta para mim mesmo, quando eu vou querendo chegar na problemática, né? Na verdade. Isso. Ótimo, tá vendo? Ó, por isso que eu falei, vai ajudando a elucidar, né? E tem mais um campo aqui que a gente vai colocar como conhecimento. Mas isso aqui não é um campo do projeto, então eu vou deixar numa outra corzinha. Eu vou deixar azulzinho aqui, que são... Agora ele me leu o pensamento, condições para o desenvolvimento de um projeto. Conhecimento prévio, né? Olha lá, tá vendo? Todas as intervenções são excelentes. Alguém tem uma ideia de que, por exemplo, problema da área poderia ser acrescentado para essas perguntas? Vou eu de novo? Posso? Pode. Porque quando a gente... porque assim, isso é uma questão para mim que sempre foi, você me conhece há muitos anos. E agora, depois dos 60, está mais acirrada ainda, né? Quando a gente... É uma questão minha, tá? Que eu estou muito obcecada por essa questão, então em tudo eu estou trabalhando isso. Quando a gente fala música, né? Que música, né? Isso são perguntas para mim. Que música? Estamos falando de música, mas que são é um tipo de organização, ela de uma maneira geral, são ideias de música, sabe, Paula?
Eu estou meio obcecada por isso, porque eu estou cansada de do, ré, mi, fá, sol, então eu fico lá, gente, vamos lá, tem outro tipo de organização, vamos lá? E aí, isso já tinha lá no século XX, você trabalha muito bem com isso, Paula. Imagina agora no XXI. Então, quando fala a palavra música, eu já fico assim, ó, sabe? Eu não sei se tem a ver, né? Que música a gente está falando, né? Mas como inalcançável, Ivna, a música ou o fazer musical? A Ivna está colocando aí uma coisa. Sim, é. Fazer música, entendi. Olha, gente. Só vou abrir aqui um parênteses, que na verdade é para frisar a importância do grupo de pesquisa e a importância da construção do projeto feito de maneira coletiva. Quando a gente tem grupos de pesquisa, os grupos de pesquisa que funcionam bem são os grupos que pensam junto os trabalhos individuais. Então, e a gente nem sempre tem condição de fazer isso, porque às vezes o grupo de pesquisa, ele se coloca como como mais uma disciplina, quase, em que ele vai ali para corrigir determinadas coisas, quando a função do grupo é construir junto e corrigir ao longo do processo também em grupo, sempre levando em conta qual é a vontade, o desejo do pesquisador que propõe aquela pesquisa. Então, o grupo de pesquisa são cabeças pensando juntos sobre o problema e os problemas de pesquisa de uma pessoa, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está criando um projeto fictício com muitas cabeças. Então, um fala uma coisa, o outro fala outra. O importante é sempre anotar tudo que vem de todos, porque o pesquisador que está inserido no grupo de pesquisa, ele não pode achar, de novo, né, que ele já sabe. Por mais absurda que seja a sugestão de um colega, anota, porque num ponto da sua pesquisa, aquilo que não fazia sentido pode começar a fazer. Então, todas as perguntas, por mais absurdas que elas sejam, e todas as ideias, vai anotando em algum lugarzinho. E não despreza. Porque conforme a sua caminhada vai se transformando, o que parecia absurdo numa época tem todo sentido no outro. Então, eu estou construindo aqui porque vai ser o nosso projeto, que, de repente, se fosse um grupo de pesquisa, eu teria proposto e eu aqui ia ser responsável por chegar até o final com ele. Mas ele é construído coletivamente. Você não constrói sozinho, né? Então, o que é música, eu coloquei, né? E eu diria assim, de qual música estamos falando? Eu gosto muito dessa pergunta. Eu, quando falo sobre educação musical e voz, por exemplo, essa pergunta, para mim, ela quase não, ela aparece para mim em todos os trabalhos que eu faço. Então, se eu estiver pesquisando educação musical, que é o que eu tenho feito recentemente, e arte sonora ambiental, de que educação musical eu estou falando e de qual arte sonora ambiental eu estou falando. Isso, para mim, é uma parte que eu não abro mão de colocar na minha pesquisa, no meu texto. Porque eu não quero que as pessoas intuam sobre o que eu estou falando. Eu quero que elas tenham certeza de que quando eu falo educação musical, eu estou falando de um tipo de educação musical específico, e que quando eu estou falando de arte sonora ambiental, eu estou falando de um tipo específico de arte sonora ambiental. Isso é importantíssimo. Se eu falo de voz, eu coloco lá, de que voz estamos falando? Por que estamos? Se sou eu que estou falando. Porque se o meu projeto é um projeto que acontece pelo menos entre aquilo que passa na minha cabeça
e o que o meu orientador, supervisor, o meu amigo, o meu grupo de pesquisa pensou, ele já deixou de ser um projeto solitário. Então, é uma maneira que eu tenho de referenciar quem me ajuda e, o mais importante, de referenciar meu leitor. Porque na hora que eu passo a escrever, eu não escrevo para um ser que eu não conheço. Eu sei que esse ser se chama leitor do meu trabalho e eu não quero deixar meu leitor desamparado. Isso faz com que você tenha uma condição para desenvolvimento de um projeto, que é generosidade com o leitor. Você tem que ser extremamente generoso. O que é ser generoso? Quando você estiver atolado de coisas para escrever, e você olha de novo para o seu texto, e você fala assim, meu Deus do céu, e se um aluno de primeiro ano pegar esse texto, ele vai querer ler até o fim? Eu peguei esse meu aluno de primeiro ano pela mão e ajudei ele a chegar no fim do meu texto ou não? Aí eu volto, e no lugar de eu pensar que eu estou escrevendo para o meu orientador, eu deixo de escrever só para o meu orientador e escrevo para o meu colega que entrou no primeiro ano da universidade, que precisa entender o que eu estou falando com ele sobre música. E aí sou extremamente generosa com ele, para poder tomá-lo pela mão e ajudar com que ele compreenda cada ponto do meu processo. Então, essa é uma condição para um bom desenvolvimento de um projeto, né? Conhecimento prévio, isso aqui a gente ainda vai falar, deixa eu colocar porque conhecimento prévio dá um susto. Se eu falei para vocês que era importante ter dúvida, e eu ali coloco conhecimento prévio, o que eu estou querendo dizer? Então, eu pus ali para explicar melhor para vocês, tá? Então, problemas da área. A música parece estar reduzida ao universo da linguagem. Qual é o problema aqui, né? O que é música? É uma pergunta. Então, o problema é a compreensão de música, a compreensão do que é ou não ou não. Música ou seja, o juízo do gosto, senso comum, aspectos culturais, sociais, etc. Esse é um problema da área, que gera para mim a pergunta. Eu acho que ele é um problema e que ele precisa ser sempre generosamente conversado com tudo e com todos o tempo todo, né? Quando a gente está dando aula, a gente tem que estar sempre, mesmo se a gente está desenvolvendo um conteúdo, eu acho muito importante situar esse conteúdo, né? A gente que trabalha com, sei lá, com música coral, então eu vou trabalhar como você fez lindamente. Aliás, gente, a Paula fez um trabalho lindo com os índios tremembés do Ceará. E aí eu queria que você reservasse um finalzinho para mostrar aquele vídeo, tá bom? É demais o trabalho de pós-doutorado dela com os índios aqui do Tremembé. Índios Tremembé. Aí, mas o que eu estava falando? Então, situar o aluno, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com paisagem sonora, situar o que é isso. Eu estou trabalhando com música renascentista, né, que tem essa organização intrínseca, situar que, então, nessa música renascentista, você tem essa organização intrínseca para saber que isso é uma possibilidade de expressão musical, de uma época, de uma cultura, né? Então, acho que o situar ajuda a gente a entender, ajuda a gente a ir nessa compreensão sem ampliando a escuta, e é claro que o gosto existe, mas o gosto não pode interferir no momento que você está ampliando a escuta, né? Então, essa pergunta é muito legal, assim, que você está falando, sabe?
E eu Bom, costumo fazer Concília. uma coisa, porque você me conhece muito bem, os meus alunos também, quando eu estou escrevendo, eu faço um lugar com gravação, com foto, com vídeo, com tudo, que eu chamo assim, baú caótico. Então, estou lá escrevendo e a Paula me deu uma ideia, eu coloco lá, falo, ideia da Paula sobre aquilo, chamo baú caótico. Então, aquilo tudo vai alimentando a gente, né? De repente, aquilo que você falou, né? Então, essas questões, a pesquisa, como está na vida, você tem que estar à flor da pele, né? Você tem que estar aberto, né? A sua pesquisa, ela tem... O Dilmar fala uma coisa bem legal, ele fala assim, você não faz pesquisa na quarta-feira, né? Você faz 24 horas por dia, então a pesquisa ela tem que te possuir no sentido de você estar atento, né? A tudo, ao que você está fazendo, é o seu viver ali, né? Não sei se eu estou misturando as coisas, mas Não, um tá. pouco do que eu acho sobre aí te ajuda também na compreensão. É isso mesmo. É processo diário, né? E que inclui um conhecimento chamado de conhecimento tácito, né? Que é o tal do conhecimento prévio aí que eu tô usando, né? Aqui você está colocando escrita como escrita, não escrita musical, né? Escrita, Não, tá. escrita falando de linguagem, né? É, só para ficar claro aqui, não é a Isso. escrita musical. Deixa eu colocar essa pergunta organizada. Ela deveria, acho que, vir logo aqui. Logo depois de o que é música. Veja, nós construímos o projeto e ele não é linear. Não dá para falar assim, agora eu vou pensar só nos problemas da área. Porque ao falar dos problemas da área, surgem as perguntas. Você lembra que eu coloquei aqui perguntar de pesquisa? E aqui vai ter uma diferença entre ciência e arte já. Pergunta de pesquisa. E eu vou voltar aqui. Só que eu não tenho uma pergunta. Eu tenho perguntas de pesquisa. Não tem uma só. Bom, aí a compreensão, né? Eu acho que conseguimos colocar aqui como problema da área que a compreensão do que é ou não música envolve o juízo do gosto, que a Ivia também, Ivina, perdão, a Ivina também falou sobre a questão de gênero musical, né? A questão do gênero musical tem a ver muito com o juízo do gosto, né? Com o senso comum e com aspectos culturais, sociais, etc., né? Até mesmo de status, de posição, né? Social e tudo mais. Então, é um problema a ser pensado. E aí, a experiência sonora musical, porque a gente falou, ó, eu vou começar a colorir tudo aqui. Veja como a gente faz para não perder a objetividade, gente. A gente começa a relacionar as coisas que têm a ver, para amarrar o nosso problema. Eu adoro, hoje em dia, orientar, fazer a orientação, que nem eu estou fazendo aqui com vocês, colorindo o texto. Porque quando a gente faz a orientação presencial, não dá para fazer isso que eu estou fazendo aqui. Vem um texto, às vezes escrito, às vezes não vem escrito, vem um texto oral, que a gente não passa para esse suporte escrito, e aí, no online, ó, a gente começa a organizar juntos. Você consegue ver a organização do teu professor, como é que ele organiza as coisas. Eu gosto de organizar colorindo. Então, a gente falou de música, isso trouxe uma outra situação aqui pra gente. Eu vou usar a laranjinha, que é mais forte. Então, eu começo a olhar para o meu texto e eu estou começando a ver que, sobre música,
eu preciso pensar que é um problema na música, o que é ou não música, que envolve tudo isso que eu coloquei. E sobre linguagem, eu estou pensando em escrita. Por que eu estou pensando numa linguagem escrita também? Porque eu sei que música, ó, que cor que vai ser aqui? Alguém fala para mim? Esse sonora tá ligado com qual assunto que eu tô trabalhando? Não posso falar, gente. Vamos lá, falem. Que cor que eu vou colocar agora? É laranja ou é marrom? O Daniel colocou aqui, ó. Laranja. Isso. Então eu tô lá. Essa dimensão do meu problema tem a ver com música e sonoro. Vocês viram que eu coloquei sonora, musical? Porque dependendo da concepção de música que eu tiver, a música vai se ligar com musical e não com sonora. Porque quem imaginar que música é uma determinada coisa que não envolve todos os sons, não vai considerar a música conectado com sonoro. Então, conforme eu vou ligando as cores, eu também vou já fazendo escolhas na hora de construir o projeto. E aí, a experiência sonora é possível. Ó, experiência também é laranja, porque eu tô falando de música, se é ou não, e se tem a ver com experiência sonora. Então, a experiência sonora pode ser traduzida, agora eu vou colocar aqui, materializada, ou traduzida em escrita, ou pode ser sim, ou pode ser não. Essa é uma pergunta, mas eu estou fazendo a pergunta no problema porque ela vai gerar uma outra reflexão aqui, ó. A música parece estar reduzida ao universo da linguagem. Se eu achar que música se relaciona à experiência sonora, eu tenho que pensar se os processos de linguagem são capazes de traduzir a experiência sonora. Se o processo de linguagem é capaz de traduzir a experiência sonora, um texto de pesquisa, porque o que a gente está falando aqui é sobre um texto de pesquisa, ele é capaz de levar para o leitor a minha experiência sonora? Então, a escrita do meu texto, então agora aqui eu estou falando da escrita do meu texto de pesquisa, pode traduzir ou dar conta da experiência musical? Respondem para mim o que vocês acham. Sim ou não? Então, essa é sempre uma questão. Agora que a gente está terminando o pós-doc do grupo, a Paula foi a primeira, eu sou a segunda que está terminando essa semana. É sempre uma questão, né, Paula? Para mim é uma questão muito... É a questão que mais me aflige, para dizer a verdade, porque o traduzir já é uma coisa que me deixa nervosa, a palavra traduzir, né? Materializar, mais nervosa ainda, né? Porque a questão da experiência, eu acho que assim, tudo que você consiga, agora estamos falando de texto, né? Porque tem outras maneiras, que é uma coisa que eu também queria falar no final com você, sobre outras possibilidades desse TCC acontecer, não só pela escrita, né? Não só, né? Mas como a gente está falando da escrita, eu sempre penso, e aí é como eu ajudo a orientar ou a desorientar os alunos, que
quanto mais você escrever sobre a sua interiorização, colocar a sua subjetividade, que para mim é onde se aproxima mais da experiência, sabe? E essa subjetividade, ela tem que ser colocada de uma maneira que você se faz presente ali. Eu acho que você vai se aproximando de um diálogo com o outro, no caso aí o leitor, né. Eu penso um pouco por aí, assim, sabe. A minha grande dificuldade foi no mestrado e foi no doutorado, e agora no pós-doc é um pouco mais fácil, porque é uma outra coisa, é como colocar, eh tudo da experiência, né, na escrita. Parece que sempre fica faltando alguma coisa. E o que fica faltando, para mim, é sempre essa relação da subjetividade. Então eu comecei a investir mais nisso, sabe? Nessa percepção do que está acontecendo, junto com coisas, né? Ah, então fiz o exercício tal, com o aluno propus isso, aí as percepções foram essas, essas e essas. Para mim passa um pouco por aí. Posso te falar em relação ao meu mestrado, que foi de canto popular, você sabe? Então, o que eu propunha para os alunos trabalharem no comportamento vocal, né? Eu escrevia sobre o comportamento vocal e escrevia sobre a minha percepção de como os alunos estavam recebendo aquilo. Então, foi essa maneira de eu traduzir a experiência com os alunos. E a subjetividade, Concília, não me deixa esquecer de chegar pelo menos na subjetividade aqui, no nosso, porque é importantíssimo, né? Você nunca vai esquecer da subjetividade, Paula, do jeito que eu te conheço. Porque até, deixa eu ver quem que citou aqui a subjetividade, para não falar o nome errado. Paulo, né? A Alana também falou sobre vivência, né? Que tem a ver com experiência. Não, a Alana escreveu pelo Lucas, foi isso? Alana. Porque, ó, tem aqui, Elvis Matos escreveu. Elvis Matos é você, Alana. Escreveu vivências e, entre parênteses, colocou Lucas para mim. Sim, ele também está pelo Elvis. Entendi. É que são 2 alunos que estão te ajudando, Paulinha, o Lucas e a Alana. Ótimo. Então, o Lucas falou vivências, né? Então, subjetividade, vivências, a vivência é experiência, né? A subjetividade também está inscrita na... Então, isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar hoje, porque está aparecendo aqui por vocês, pela Concília, já apareceu no nosso texto. Veja, eu estou olhando para tudo que a gente está escrevendo e já comecei, ao falar da experiência sonora, ver que não é nenhum problema da área, nem a pergunta de pesquisa. Mas isso que está em forma de pergunta aqui, está começando a aparecer uma hipótese da nossa pesquisa. Então, nem tudo que tem ponto de interrogação é pergunta de pesquisa, ou deixa de ser um problema, ou deixa de ser uma hipótese. Então, não é porque é uma pergunta que faz parte da pergunta de pesquisa. Essa pergunta que nós fizemos, a experiência sonora, é possível de ser materializada ou traduzida em escrita? Isso aqui já começa a parecer que é uma hipótese. Uma hipótese é uma crença. Falando de outro jeito. A hipótese, ela se disfarça de dúvida, mas a hipótese é de fato uma crença. Então, quando você olhar a palavra hipótese, você pensa assim, nossa, no que eu acredito? Então, se esse projeto aqui, que a gente constrói, ele, para mim, né, tem como hipótese que, a partir da pergunta que eu acabei colocando aqui junto com vocês, que vocês me levaram a fazer, então foram vocês que me fizeram fazer a pergunta, a experiência sonora é possível de ser materializada ou traduzida em escrita? Se eu consigo responder lá de dentro de mim, é uma crença. E se é uma crença, é uma hipótese.
Para mim, a experiência sonora é o que a gente supõe que encontrará ou que a gente supõe que sabe. Não precisa nem querer encontrar, é uma suposição, é uma certeza. A hipótese é uma certeza que você disfarça de dúvida. Na verdade, tem uma coisa engraçada também que eu penso da hipótese, ela é uma certeza. Eu sempre parto da hipótese, da certeza. Mas só que lá na frente ela pode virar uma incerteza. Isso é muito legal também, É, né? porque o trabalho Isso é muito muda. legal, porque o trabalho muda. Então, a gente tem que começar com uma certeza, que é a hipótese. O que é começar com uma certeza? É dentre todas as incertezas que nós temos, olha só, o começo de tudo é o que eu não sei. O começo de tudo, você precisa saber o que você não sabe. E o que você não sabe precisa ser listado. Aí você continua falando, que nem nós fizemos aqui. É um exercício que durou mais ou menos 40 minutos para a gente chegar até a hipótese. Porque nós fomos listando livremente coisas soltas, organizamos as coisas. Ao organizar as coisas, surgiu uma frase adjacente em que reunia música e linguagem e que apontou para algo que sintetiza música e linguagem, que são os dois pontos em comum aqui da nossa conversa. A experiência sonora, então, para mim, e eu não divido experiência sonora de experiência musical, então agora todas as minhas crenças estão reunidas numa única frase, ó. Para mim, não existe experiência sonora que não seja musical, porque para mim música é toda e qualquer manifestação sonora. Então, a experiência sonora não é possível para mim de ser materializada ou traduzida em escrita. Então, a minha hipótese seria assim: isso aqui é o que me ajuda a construir a hipótese, ela não é ainda a hipótese, porque a hipótese precisa ser uma certeza. A minha certeza é vou colocar lilazinho, tá, gente? Você está se divertindo com as cores, né? Eu tô. Pode ver os desenhos da Alana, viu? Depois a Alana vai te mostrar um desenho. É Oba. do mundo das cores também. E aí essa hipótese para mim já depois gera uma outra. Depois eu coloco também, pode ser? Pode. Agora eu falei academiquez, né? O que eu quis dizer aqui foi o que eu falei no início de tudo. A minha crença, eu já estava falando desde o começo. Quando eu bato o olho em linguística, letras e artes, o que eu, Paula, enxergo é que a artes está deslocada, porque as artes, de maneira geral, não estão reduzidas ao universo da linguística e das letras, seja a linguística, seja considerado como na linguística a oralidade ou nas letras a escrita. Então, para mim, as artes estão num universo que transcende o universo de estudo da linguística e das letras. Ela é maior. Isso gerou o problema e isso é a minha hipótese. A experiência sonora, para mim, é maior do que o código da linguagem, porque a linguagem se faz uso de um código para desenvolver a escrita. São as letras, são os símbolos, né? O código. A experiência sonora é maior do que o código da linguagem escrita pode conter. E agora eu defini.
Não tem uma palavra na construção de pesquisa que a gente fala assim, tem que delimitar. Nossa, eu ouvi isso a vida inteira. Delimita, delimita. A minha hipótese está delimitando aqui, ó. O código da linguagem escrita é menor, agora eu vou falar ao contrário, né? É menor do que a experiência sonora. Ou seja, não contém a experiência sonora. A experiência sonora é maior. Por que que eu mudei a ordem aqui da minha hipótese? Porque em academiquez, a gente evita as negativas e a gente transforma a negativa em positiva. A gente tem que dar um jeito de sempre afirmar usando afirmações positivas. O que que seriam afirmações negativas? Eu estava afirmando que a experiência sonora não é possível de ser personalizada, ou seja, é uma afirmação, mas eu estou afirmando dizendo o que não é, e eu tenho que afirmar dizendo o que é. Então, a hipótese seria assim, que a hipótese desse trabalho define que a experiência sonora é maior do que o código da linguagem escrita pode conter, ou, melhor ainda, pode expressar. E é louco porque é paradoxal, né? Porque você vai usar linguagem escrita para dizer que a linguagem escrita não dá conta da experiência sonora musical. É muito doido isso. Por isso que eu acho que a hipótese, para você questionar o linguística, nossa, deu um branco aqui. Linguística, Linguística e letras e letras. artes, é porque você já tinha, ou se já não tivesse, mesmo se você não tivesse claro essa hipótese, você já tinha uma dúvida sobre aquilo, né? E é Exato, muito louco, como é paradoxal, porque você, na verdade, vai escrever para dizer que a escrita não dá conta do que você quer dizer. É exato. muito, nesse caso, né, que a gente está construindo aqui. Então, aí o projeto ele vai surgindo de maneira não linear de novo. Então, veja, não dá para parar e falar assim, hoje eu vou escrever a hipótese, amanhã eu vou escrever o problema de pesquisa. Depois, não, você vai escrevendo e depois alguém tem que organizar com você. Na pesquisa científica, nos é orientado que a gente tenha uma pergunta de pesquisa. E aí nós vamos ter uma coisa, assim. Bom, vamos definir conhecimento prévio para definir essa coisa que eu falei. Conhecimento prévio não é o que você sabe sobre a área que você quer pesquisar. Porque se você quer pesquisar, você não sabe. Lembra disso. Mas o seu conhecimento prévio é considerado aqui aquele que te faz olhar o desconhecido e pensar sobre ele. Não é o que você sabe exatamente sobre o que você vai pesquisar, mas é o que te fez ter vontade de pensar sobre aquilo. Então, esse é o conhecimento prévio. De repente, você nunca vai pensar em música se música nunca foi determinante para você. Ou você nunca vai pensar, por exemplo, numa reação química, se você nunca observou que a mistura de determinadas coisas criam reações o tempo inteiro na sua vida. Então, quando eu falo de conhecimento prévio, é aquele que te faz olhar para o desconhecido e pensar sobre ele. Não é aquilo que você sabe sobre o projeto em si, mas é o que fez você chegar ali, tá? Bom, ciência e arte. São duas coisas que viveram separadas por muito tempo. Porque o que era da ciência não era da arte, o que era da arte não era da ciência. Então,
não faria, nunca fez sentido para mim e para muitos artistas nós fazermos arte utilizando-nos de processos científicos. Então, a gente fazia arte utilizando o processo científico, dizendo que ciência e arte não são a mesma coisa. Mas se eu digo que ciência e arte não são a mesma coisa, como é que eu aceito desenvolver o meu projeto de pesquisa usando a ciência para validar meu projeto de pesquisa em arte? É como se eu me sujeitasse à ciência. Ok, gente, falta um minutinho aí, né, para outra oficina. A ciência e a arte tem que estar definida na sua cabeça, do mesmo jeito que a linguística, letras e artes. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a arte contém a ciência, mas contém, entre parênteses, ou pode conter a ciência, mas a ciência nem sempre contém a arte. E isso é uma máxima importante. Aí você reafirma a sua hipótese. Isso. Isso é uma máxima, é uma afirmação importante, porque quando você falar isso, você vai dizer ainda que a arte, de maneira geral, ela é também um universo maior que a própria ciência. Então, o método científico não dá conta da arte. Por quê? O método científico não dá conta de colocar as pessoas em contato com a experiência sonora através da utilização de um quadro, de um código da linguagem escrita. Então, o dilema essencial aqui ainda é um dilema ainda maior, que é um dilema entre ciência e arte. E ao definir isso, qual é a diferença entre a ciência e a arte? A principal diferença entre ciência e arte. Eu vou tentar chegar mais para o final para poder amarrar, porque aí quem sair não vai sair achando que a gente estava falando do nada, porque a gente estava em processo, né? A diferença entre ciência e arte é que a ciência busca generalizações. Falando de maneira muito simples, simplória. É só para, né, isso aqui, claro que. E a arte busca singularidades que podem ser tomadas como gerais. Mas elas não são generalizações. É diferente eu reduzir algo para ele ser genérico e eu olhar para a singularidade, sabendo que essa singularidade pode ter ressonância, um termo musical, com outras. Então, essas singularidades têm a chance de ser gerais, mas elas não desejam ser gerais. Então, a singularidade do artista Portanto, a singularidade do artista se dá por meio da subjetividade. A minha alergia acaba dando uma certa coriza. Claríssimo, Paula, claríssimo. Claríssimo, claríssimo, assim. De uma maneira singular. Portanto, a singularidade do artista se dá por meio da subjetividade. E a subjetividade não é linear. Não sendo linear, o texto que é formado para atender uma demanda da ciência não dá conta do resultado da arte.
Então, é por isso, como fazer, né? Qual é a questão prática aqui, em termos de pesquisa em artes? Utilizar o multimodalismo. Multimodalismo em comunicação, em linguagem, em linguística, em letras, significa que você vai usar diferentes formas de comunicação para se aproximar mais do universo sensorial, que vai dar sentido ao que você escreve. Então, além de você se utilizar do suporte escrito, que você não pode abrir mão, porque a gente não quer se separar da ciência, a gente só quer dizer que a arte contém a ciência e não o contrário. Se a arte contém a ciência, a arte pode usar o texto escrito e deve, mas ela não deve parar na escrita, porque se ela parar na escrita, ela se reduz. Então, eu preciso de multimodalismo para dar conta dos meus objetos artísticos. Objetos também é uma palavra que não cabe aqui, mas eu estou tentando me aproximar da ciência. Então, eu vou usar sempre o sonoro, o visual, o tátil, sinestésico, os sentidos todos, eles vão ter que se integrar num tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa multimodal. Então, usar o multimodalismo em pesquisa, ou seja, pesquisa multimodal. Não é multidisciplinaridade, é multimodalismo. E aí isso fica para um próximo curso, minha gente. Mas achei lindo você terminar com isso, porque assim, cada vez mais, né? E isso já faz tempo, né? Dentro da pesquisa em música, bom, em todos os lugares das artes em geral, e as outras artes mais na frente, como sempre, né? Nesse sentido, já usam a pesquisa multimodal há muito tempo, né? Exatamente por causa disso, porque não dá conta, né? Então, são coisas que não vou dizer complementam, mas que apresentam, né, as possibilidades do vivencial, né? Porque quando você está, por exemplo, quando você está falando lá sobre os tremembés, o ambiente o ambiente lá porque a Paula mora no Delta, viu, gente? No Delta da Parnaíba ela mora. Então, ela mora nesse lugar privilegiado, lindo de morrer, ela fez esse projeto aí. Então, para você chegar, né, próximo a gente chegar com você nesse lugar, né, tudo bem, né, pela escrita, né, teve várias pessoas pela escrita que nos fazem transportar para os lugares, né, com certeza, mas não é a preocupação da escrita científica, né? Então, quando você vai você vai ler, sei lá, um autor, um Carlos Drummond de Andrade, que te leva para o Delta do Paraíso, que você tem até experiência sensorial, né? Mas isso não é uma pesquisa científica, né? Então, é nesse lugar do multimodalismo, podendo trazer vídeos, podendo trazer recitais, né? Que a pessoa possa fazer um podcast, um recital didático, sei lá, depende do tema que a pessoa está fazendo, um filme, sei lá, né? Você pode estar trazendo, levando, aliás, o seu leitor, aproximando ele um pouco mais dessa experiência, né? Que foi o caso de todos os nossos doutorados aí, né, Paula? E mestrado também, quando a gente coloca links de vídeos que a gente faz, ou, né, que ainda só levando a pessoa, olha, então aqui para você ver isso que eu estou falando, você entra nesse vídeo para ter experiência, né? Mas eu acho que é um no jeito, mínimo, né? No mínimo isso, né? Isso, no Porque mínimo pode ser muito mais que isso, né? E aí até vou deixar aqui para o pessoal que organizou, para você, Concília, se quiserem a qualquer momento que a gente converse agora, né? Porque é 1h30,
deu para abrir aí a cabeça com os dilemas essenciais. Mas 1h30 a mais, por exemplo, daria conta da gente começar a ver qual seria a seleção de textos, que foi o que uma pessoa perguntou, qual seria a seleção de materiais, porque se uma pesquisa é multimodal, o material que dá embasamento para ela também não é só texto. O material de uma pesquisa multimodal, ele é inclusive uma conversa com alguém que você teve e que disparou alguma coisa, aquilo é elemento para a tua pesquisa. A conversa do grupo de pesquisa é material para uma pesquisa multimodal. É material válido? Claro. Como que a gente valida? A gente valida um material não válido para a ciência, mas que é válido para a arte. E como a gente torna esse material que é válido para a arte, válido cientificamente? Então, essa seria a continuação da oficina, vamos pensar assim, se fosse em termos de oficina. Porque não dá para eu falar isso, o como, se eu não explicar a história do problema. E aí, nessa primeira parte, vamos chamar assim, vocês entrarem em contato com a história do problema, que é o mesmo que a gente precisa para um projeto científico. Depois é o mão na massa, que seria o laboratório. Então, na UFMA, a gente tem uma coisa que se chama Laboratório de Pesquisa Artística, que se dedica ao mão na massa de pesquisas dessa ordem, e que está aberto para quem quiser. Quem quiser, conversa comigo e a gente faz isso. Eu sei que é curtinho, mas, enfim. É legal deixar essa possibilidade aí, viu, gente? Podem, a Paula abrindo essa possibilidade da gente frequentar esse laboratório, né, Paula? Isso mesmo. Avisar, muito legal. Agora, online, está dando para fazer isso, né? Exatamente. E olha, esse link que a professora deixou, não deixem de ver, gente, sabe? Porque, assim, é de uma... É lindo. É lindo demais, sabe? Sou suspeita de falar, mas não sou suspeita de falar, não. É porque é realmente incrível, assim, a pesquisa as pesquisas, né? Essa é uma delas, da professora Paula. É muito, muito bonito. E tem a ver com os índios do Ceará, né, Paula? Os Tremembés. Né? Tem, porque hoje os Tremembés se concentram em poucas partes do litoral, né? Sim. Mas eles estiveram em toda a costa norte do país, ou seja, depois que faz a curva no mapa e a gente está olhando para a face norte do Brasil, eles ocuparam toda a faixa litorânea. Né? Então, eles eram os índios dessa faixa litorânea inteira. E hoje eles estão divididos em alguns estados. Então, tem índio Tremembé na região do Maranhão e tem índio Tremembé na região do Ceará. Certamente tem Tremembé no Piauí, tem Tremembé em toda a faixa, mas que não se auto-reconhece, né? Não existe auto-reconhecimento. Então, eu trabalhei com o povo Tremembé de Almofala. Acessem o link para ter uma ideia, assim, de como a pesquisa aconteceu, e eu estou à disposição. Concília, você tem toda a permissão, e Alana e Lucas, para compartilhar meu WhatsApp com quem precisar, meu e-mail. Eu estou aí feliz de contribuir com vocês, tá bom? Obrigada aí, Vina falando, Amanda, Andressa, agradecendo, falando que o tempo passou rapidinho. Que bom, porque eu estava com medo de falar outra vez de coisas chatas e que ficam chatas. A gente tem que transformar as coisas chatas em coisas que são boas para a nossa vida, viu, gente? O Paulo também, sempre com muito amor, com muita sensibilidade, porque isso não faz mal para ninguém e não ocupa lugar. Davi, obrigada. Paula, super obrigada. Você sabe que eu te amo, né? Isso é recíproco, graças a Deus. Trazer você um pouquinho para os nossos meninos e meninas te conhecerem, porque realmente é de uma clareza e de uma amorosidade que eu acho, que eu acredito nisso, sabe? É nesse lugar que eu acredito no artista docente, pesquisador. Muito obrigada, Paula, muito obrigada mesmo. Estão me prometendo uma caixa de Guaraná Jesus, eu vou cobrar, hein, gente? Depois coloca seu e-mail, Paulinha, coloca seu e-mail aqui no chat, se for possível, aí o pessoal pode continuar conversando.
Vai lá, Alana, vamos fazer aqui a nossa foto e a nossa palma de salva de palma aqui que a gente faz, sabe, Paulinha, quando a gente acaba aqui. Vamos sim. Eba. Agradecer do grupo, né, da CEMU, dos alunos e das alunas do curso, da organização, professora, por ter aceitado o convite. Agradecer a professora Com por ter feito essa mediação. Foi uma manhã, né, uma manhã de sexta-feira. A gente agradece a todo mundo que veio aqui, que participou. Foi muito rico, já deu, assim, para abrir a nossa mente, para a gente ter mais gosto pela pesquisa, para conseguir se organizar, né, também. Esse momento pragmático, que também pode ser criativo, que tem que ser criativo, né? É muito importante. Então, vamos tirar nossa fotinha. Quem puder ligar a câmera. Mais alguém? 1, 2, 3, sorrisão. E foi, galera. Uhul. Eba, vamos fazer aquela improvisação de palma. Experiência sonora para Paula. Eba, eu também quero fazer a experiência. Como é? Bate a palma. A gente improvisa com palma. E agradece muito, muito. Obrigada, gente. Obrigada. Desculpa, só quero avisar o que vai ter ainda hoje, no nosso último dia de programação. A gente está tendo agora a oficina de colherinho com a nossa professora de percussão, a professora Catarina Furtado. A gente, às 2h, vai ter uma palestra sobre Tai Chi Chuan para músicos. E às 4h a gente finaliza a programação com uma palestra com a professora Lilma Ying, com ensino coletivo de cordas friccionadas e transformação social. Tai Chi Chuan vai ser com a professora Alice Lume, tá? E à noite, vocês venham que a gente vai ter encerramento, né, às 6h. O link está no nosso Instagram, que a gente passa para vocês. Obrigada, gente. Estou saindo. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Até já. Bom dia.